Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Siga-nos também no Instagram. Estamos colocando algumas mensagens, algumas reflexões também no Instagram. Vai ser uma bênção. E também deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante para o nosso canal crescer, para o YouTube reconhecer, aquela história toda que você já conhece. Tá bom? Vai nos ajudar bastante. Estamos agora aqui com um tema chamado Ciclos de Deus de 3 anos e meio. Ciclos de 3 anos e meio. Nos relatos bíblicos e históricos, parece haver um padrão para os acontecimentos trágicos na vida do povo de Israel, onde os piores momentos tomam lugar com mais ênfase num espaço de tempo de 3 anos e meio. E isso é um alerta para a igreja, pois aponta para o tempo da grande tribulação. Vamos ver que esse espaço de tempo tem bastante relevância em vários fatos com respeito ao povo de Israel. Vamos lá. Aqui o profeta Elias e os 3 anos e meio. Está aqui em 1 Reis 17:1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora vamos ver quanto tempo deu isso daí, aqui em Lucas 4:25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Então aqui uma grande fome no tempo do profeta Elias, em que ele ficou sendo sustentado por corvos, né? Ficou sendo ali na beira do rio, depois uma viúva sustentou ele. É uma simbologia do povo de Deus que vai passar as dificuldades, porém vai ter o sustento do Senhor, né? E durou essa grande fome 3 anos e meio. Vamos lá. Agora chegamos aqui ao tempo do Antíoco Epifânio, que foi um rei no tempo do Império Grego, no finalzinho já do Império Grego, para passar para o Império Romano. O caráter perverso de Antíoco Epifânio construiu um altar a Zeus, que era um deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo de Jerusalém. Aqui tem uma estátua, né? Aqui dentro, simbolizando a estátua de Zeus, que foi colocada dentro do templo de Deus, em Jerusalém, em 168 a.C. Ele era cruel, né? Antíoco Epifânio profanou o templo, porém a profecia de Daniel 9:26 não se cumpriu nele, pelo simples fato dele não ter destruído o templo e muito menos a cidade de Jerusalém. A profecia de Daniel 9:26 diz que, né, o príncipe que há de vir destruirá o templo e a cidade. E aqui não aconteceu isso, ele apenas profanou o templo de Jerusalém. Agora os ciclos de 3 anos e meio na história dele. Ele invadiu Jerusalém em 168 a.C., dominou até 165 e morreu em 164. Isso dá um período ali de 3 anos e meio. Porque está aqui, ó, 168, o Antíoco Epifânio invade, o templo é profanado, aqui o ano mundi de 3.728, e aqui em 165 a.C., Judas Macabeu institui a Festa das Luzes, em 25 de dezembro, Kislev, né? Ano 3.731 corrente, né? E em 164 a.C. ele morre. Né? E o outro aqui, Eupator, sucedeu ele. Então, de 168 até a morte ali, definitiva mesmo, de Antíoco Epifânio, dá aí 3 anos e meio. Né? Já é o tempo também que houve muita desgraça com o povo de Israel. Se você for ler a história aqui do Judas Macabeus, é uma história muito linda, onde foi instituída aí a festa das luzes, né? De Hanukkah. Festa de Hanukkah é desse tempo, em que
ele matou também, o Antíoco Epifânio matou uma porca. O porco é um animal imundo, né, para o judeu. E ele, para profanar o templo, além de ser um porco, ele colocou a fêmea, colocou uma porca, que no caso, para Deus, teria que ser um cordeiro macho. Então aqui, como o porco era animal imundo, o Antíoco Epifânio, para profanar, pegou tanto o animal imundo quanto a fêmea para profanar o templo de Jerusalém. Isso foi durante 3 anos e meio. O ministério de Jesus também dura 3 anos e meio, né? Comumente se entende que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Então ele começa ali a sua história, né, em João com o batismo, depois ele vai para 40 dias no deserto, depois tem as bodas de Caná e dali em diante esses meses, se entende que tem alguns meses aí até chegar a primeira Páscoa. Aí que vai ter a primeira Páscoa em João 2,13. Olha, estava próxima a Páscoa dos judeus e subiu Jesus a Jerusalém. A segunda Páscoa em João 6,4. E a Páscoa, e a festa dos judeus, estava próxima. E a terceira e última Páscoa, que foi quando Jesus foi crucificado. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. João 11:55. Então, cada Páscoa, que é uma festa anual, são 3 Páscoas, 3 anos. E contando com o tempo antes da Páscoa, que ele se iniciou ali o seu ministério, então conta-se 3 anos e meio. Agora, a destruição de Jerusalém no ano 70 também tem uma contagem aí de 3 anos e meio. Aqui, ó, ciclos de 3 anos e meio, cerco de Jerusalém. A destruição de Jerusalém é consequência de uma revolta judaica que durou 7 anos. Entre seu início em 66 depois de Cristo e a reconquista da fortaleza de Massada em 73 depois de Cristo pelos romanos. No meio deste tempo caiu o templo e a cidade de Jerusalém, matando muitos judeus. Tudo se iniciou em 66 depois de Cristo e no ano 70 houve a destruição do templo através do povo, etnia de Ismael, do príncipe que há de vir. 3 anos e meio. De 66, dependendo do mês que estava ali, até o ano 70. Né, o ano 70 foi destruído o templo no dia 9 do mês Ave. Então, do ano 66, no meio do ano até aquele mês do ano 70, vai dar 3 anos e meio. A Segunda Guerra Mundial, os últimos 3 anos e meio. Agora aqui, né, perto de nós, em 1941 até 1945, que é o período que nós vamos pegar. A guerra mesmo se inicia ali em 1938, 39, né, até o final de 45. Haj Amin al-Hussein e Adolf Hitler. A solução final. Esse foi o encontro, né, de Hitler com o Mufti de Jerusalém. Ciclos de 3 anos e meio. O Holocausto. Hitler começou a exterminar judeus em massa a partir de 1941 até 1945. Conta-se aí 3 anos e meio. Um Mufti, aquele ali da foto, né, em árabe, é um acadêmico islâmico a quem é reconhecida a capacidade de interpretar a lei islâmica, Sharia. O muçulmano líder oficial dos palestinos, Haj Amin al-Hussein, passou os anos de guerra em Berlim, com Hitler trabalhando como consultor sobre questões judaicas. Haj Amin foi recebido por Hitler em 1941. Veja o memorando nazista publicado. O Führer fez a seguinte declaração ao Mufti, pedindo-lhe que a trancasse nas profundezas do seu coração. Aqui é a declaração. Ele, o Führer, continuaria a batalha pela total destruição do Império Judeu Comunista na Europa. 2. Em algum momento impossível de precisar exatamente no dia de hoje, mas certamente não distante,
as tropas alemãs chegariam à saída sul do Cáucaso. Uma vez atingido este ponto, o próprio Führer asseguraria ao mundo árabe que a hora de sua libertação terá chegado. A partir daí, o objetivo da Alemanha seria apenas destruição do elemento judeu ainda presente na esfera árabe, sob a proteção do poder britânico. Referência em inglês está aqui a fonte, né? Dessa forma, o Mufti recebeu sua direta de Adolf Hitler, com a promessa de uma, abre aspas, libertação dos árabes, fecha aspas, e extermínio dos judeus. Aqui, soldados muçulmanos na Segunda Guerra Mundial, né, foram trazidos pelo Mufti, convocados pelo Mufti para vir ajudar a Alemanha nazista. Aqui, ciclos de 3 anos e meio, eu vou deixar um pouco aqui, os irmãos depois que queiram ler, para não estender o vídeo, não vou estar lendo isso tudo. Informações, aqui está a fonte. E aqui a foto do Hitler com o Mufti em 1941. O Mufti estava mais que envolvido na solução final de Hitler, entre 1941 e 1945, 3 anos e meio. Foi doutrinado para isso e doutrinou os árabes também para isso. Até mesmo o governo iugoslavo o declarou ser criminoso de guerra. Então, esse período de 41 a 45 foi quando foi implantado o chamado plano Solução Final. Solução final seria dar cabo dos judeus, no caso, o Holocausto. E aqui, como no nosso canal a gente sempre vem falando sobre o povo do príncipe que há de vir, estava aqui mais uma vez envolvida a etnia, né, de Ismael. Também com a destruição do primeiro templo, com Nabucodonosor, e no ano 70, também os descendentes estavam envolvidos na destruição do templo. Agora os 3 anos e meio finais, o chifre pequeno. Daniel 7, versículo 8. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno, que apareceu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados, para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos, como os olhos de um ser humano, e uma boca que falava com soberba e arrogância. E Daniel 8, versículo 9. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre, de um dos grandes chifres. E este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente, e também na direção de Sebi, a terra magnífica, Israel. O anticristo se revelará e reinará por 3 anos e meio. Daniel 9, 27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então, vemos que 3 anos e meio finais vai ser o tempo em que a grande tribulação será instaurada no planeta. O anticristo vai se revelar como tal e será terrível esses últimos 3 anos e meio, até que Jesus, no final, venha e salve o seu povo. Então, estamos aqui mais um apontamento para 3 anos e meio. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Então aqui, ele tomará o reino com enganos, é uma informação, lisonjas, mentira, e caladamente tomará o poder com poucas pessoas, mesmo não tendo a dignidade real. Muita gente se fala aí de
de pessoas já eleitas, muito grandes, conhecidas, mas aqui ele está dizendo que ele vai vir caladamente, não vai ter a dignidade real e ele vai estar com poucas pessoas. Né? O anticristo, no início, não será alguém famoso ou popular, benquisto por todos, mas será alguém que crescerá sem que percebam, até que tenha o poder total. Então ele vai devagarzinho galgando, galgando, até que ele, né, venha e se manifeste. A última foto, digamos assim, né, profética que eu vejo é a questão do Hitler. O Hitler ele era um chanceler, né, alguém que não tinha muita coisa assim, tal como o que ele se tornou. Então ele foi galgando, 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 até que se tornou aquele que fez a guerra mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. Então assim vai ser o anticristo numa proporção muito maior, né, nos 3 anos e meio finais. Um tempo é igual a um ano. 2 tempos é igual a 2 anos. E metade de um tempo, no caso, meio ano. Total de 3 anos e meio. Essa expressão, né? Um tempo, tempo e metade de um tempo. É isso que a gente vai ver agora. Os 3 anos e meio finais. Tempo, tempos e metade de um tempo. Em Daniel 7,25 tem essa expressão. Tempo, tempos e metade de um tempo. Só que com uma profecia com um contexto ruim para o povo de Deus. Aqui já está apontando para o final dos tempos. Diz assim, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Daniel 12:7 também tem essa mesma expressão, também a profecia num contexto ruim para o povo de Deus. Diz assim, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O poder do povo santo vai ter que ser derribado, né? O povo de Deus vai ser perseguido, e quando o povo de Deus tiver praticamente exterminado, quase que total, aí Jesus volta e salva a sua igreja. E esse tempo aqui vai ser um tempo de 3 anos e meio. Apocalipse 12:14 vai dizer também essa expressão, que tem um contexto de uma profecia num contexto bom, né, relativamente bom, porque ainda está dentro da grande tribulação, não podemos classificar como totalmente bom, mas é um contexto de proteção, né, digamos assim. Então tá aqui, ó, e foram dadas à mulher, que é o povo de Deus, o simbolismo do povo de Deus, 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui está tratando de uma parte do povo de Deus, né, uma parte da igreja, que estará sendo sustentada, protegida fora da vista da serpente, né? Estará no deserto. Então também está contando aqui tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Aqui agora a expressão de 42 meses também compõe 3 anos e meio. Apocalipse 11:2 é uma profecia num contexto ruim para o povo de Deus. E deixa o átrio que está de fora do templo, e não Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, aqui está falando do povo de Deus sendo pisado. O átrio que está fora do templo, a gente entende que é esse corpo que vai ser pisado, mas o templo lá, o interior mesmo, né, vai estar sendo guardado. Aquilo que mais interessa, que é o espírito, a alma para Deus, vai estar intacta daqueles que pertencem ao Senhor. Então isso durará 42 meses, que dá um tempo de 3 anos e meio. Apocalipse 13:5 também
é uma profecia num contexto ruim para o povo de Deus. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Isso compreende a grande tribulação com 3 anos e meio. As duas testemunhas. Vamos ver o tempo de profecia delas. Aqui já é uma outra expressão. A expressão 1260 dias. Está em Apocalipse 11, 3 e 9. É uma profecia num contexto ruim para o povo de Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, né, no sentido de humilhação. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. 3 dias e meio, 3 anos e meio, profeticamente falando. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Então, mais uma vez aqui uma referência aos 3 anos e meio. Apocalipse 12, 6 também vai mencionar 1260 dias. Uma profecia num contexto bom, né, relativamente bom, tal como aquele outro, para o povo de Deus. Porque aqui está se tratando de proteção, né? E a mulher fugiu para o deserto. É aquele mesmo texto, uma outra ótica, né? Agora. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, fora da vista da serpente. É a mesma daquele outro texto. Aqui com a expressão 1260 dias, que compreende 3 anos e meio. Amém? Então é mais uma expressão. Esses são os ciclos de Deus de 3 anos e meio. Então, eu espero que você tenha entendido, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém? Fica na paz, que Deus os abençoe.